Vamos continuar a desenvolver o projeto final desta lista de Xamarin em Visual Studio e desta feita para ir complementando a nossa aplicação com funcionalidade. Neste caso, o que eu vou fazer neste vídeo é apetrechar a nossa aplicação com os mecanismos necessários para a gestão da base de dados. Neste caso, já adicionamos todas as referências que são necessárias para que a nossa aplicação tenha acesso à base de dados. Neste vídeo vamos criar a base de dados e vamos criar todo o código que nos irá permitir, em qualquer parte da nossa aplicação, gerir os conteúdos dessa própria base de dados. No vídeo anterior ficámos então neste ponto, não mexemos no aspecto visual da nossa aplicação, fomos apenas introduzir aqui código e adicionar as referências para termos na nossa aplicação a possibilidade de fazer a gestão de base de dados, neste caso com o sistema SQLite. Ora, o que nós vamos fazer então agora é o seguinte, vamos criar aqui os mecanismos para que a nossa aplicação crie a base de dados, vamos criar uma base de dados, eu não sei se a estrutura que vamos definir neste vídeo será a estrutura definitiva, mas iremos por aí fora à medida que forem surgindo estas questões. E por conseguinte, o que eu vou fazer, neste caso, vou começar por criar aqui uma classe que se vai dedicar inteiramente à gestão da base de dados. E algo que nós não vimos nesta série de vídeos é a possibilidade de nós podermos criar classes estáticas, classes às quais nós podemos aceder diretamente sem ter que fazer instanciação de objetos. Eu vou utilizar essa estratégia aqui. Não estou com isto a dizer que seja a estratégia mais indicada ou a menos indicada. Aliás, muitos daqueles que eventualmente possam estar a ver este vídeo e estejam a ver o desenvolvimento deste projeto poderão estar a dizer, bom, isto já não se deveria desenvolver assim, deveria ser com a Xamarin Forms. Ok, o objetivo desta série de vídeos não é fazer uma aprendizagem muito aprofundada sobre o sistema Xamarin. É apenas para deixar todos aqueles que quiserem experimentar esta tecnologia um pouco mais à vontade. Então, neste caso, o que eu vou fazer aqui vai ser adicionar uma classe, à qual eu vou dar o nome sugestivo de CLGestor. Ok? Portanto, esta classe gestor vai ser uma classe de C# absolutamente normal, apenas com a indicação de que temos aqui alguns namespaces do Android a serem chamados. Ok? Nós não vamos mexer aqui nisto, vamos, neste caso aqui, alterar a definição desta classe, ela vai ser pública e estática. Ok? Isto para que todos os métodos aos quais nós podemos aceder a esta classe possam ser acedidos em qualquer parte da nossa aplicação. O que nós vamos definir aqui são as propriedades da classe, que neste caso será a connection string, ok? A ligação que será estabelecida sempre que eu quiser utilizar o acesso à minha base de dados. Ora, nós vamos ter que criar aqui um mecanismo que vai enfim, criar uma pasta no nosso smartphone, que vai criar a base de dados lá dentro e, por conseguinte, vamos ter que criar aqui alguns mecanismos que nos permitirão saber, sempre de antemão, que logo após a primeira execução desta aplicação, estes recursos estão definidos para que depois nós possamos inserir clientes, inserir produtos, vendas, etc. Então, o que eu vou criar aqui, antes de propriamente definir ali as propriedades da classe, é um método que eu vou pedir que seja executado assim que a minha aplicação é executada. E neste caso, então, vou colocar aqui public static início aplicação. Ok, não vou... public static, obviamente, void, isto é, não vai devolver nenhum resultado. O que eu vou colocar aqui é já o famoso separador para nós termos o código bem definido. Ok, fácil de ler. E o que este método vai fazer é criar a pasta e a base de dados da aplicação. Por conseguinte, então, nós vamos ter que verificar se a pasta existe, se não existe, etc. Vamos então aqui definir qual é a pasta da nossa aplicação e para isso eu vou aqui, ok, vamos colocar aqui na raiz. Então a pasta da nossa aplicação irá ser uma pasta que vai resultar daquilo que vamos obter a partir do storage, ok? Do internal storage, ou do external storage directory neste caso. Então o que vamos fazer é assim, string
pasta dados e vamos definir aqui uma string base de dados, ok? Que neste caso ali não vou ter, neste caso, static string, ok? Porque fazem parte de uma classe estática. O que nós vamos agora fazer aqui é definir qual é a pasta de dados e verificar se essa pasta existe ou não. E caso ela não exista, nós vamos ter aqui a criar. Ora, neste caso concreto, aqui com estes namespaces que nós aqui temos, existe um pormenor que nós vamos ter a ocasião de verificar. É que existe aqui uma sobreposição dos métodos relacionados com o environment, porque o environment existe no system, que faz parte da Net Framework, mas também existe no Android.os, ok? Então, neste caso, o que nós vamos fazer aqui é, nós pretendemos ir buscar o External Storage Directory. Ora, esta propriedade pertence ao Android.os.environment. Então, neste caso, eu vou fazer assim o seguinte. Pasta dados vai ser igual a Android.os.environment.external storage directory.absolute path. Ok? E o que eu vou acrescentar aqui a esta pasta é a pasta que eu quero criar. Ok? Então, neste caso, vai ser mais qualquer coisa que aqui vai estar. Eu, em vez de fazer aqui desta forma, o que eu vou fazer é o seguinte. Para deixar o código um bocadinho mais fácil de ler, eu vou aqui arranjar um pouco mais de espaço. O que é que vai acontecer aqui? Eu sei que a pasta de dados, a partir deste momento em que esta linha é executada, passa a ser a pasta que no meu Android, no meu emulador, está aqui localizada. Vamos aqui aos settings, depois temos aqui o storage e o USB, internal storage, e vamos ter aqui onde diz explore, vamos ter aqui a pasta criada. Neste caso eu até tenho aqui uma pasta de dados que eu vou aproveitar para eliminar, embora não seja este o nome que eu vou dar, eu vou dar mesmo o nome pasta de vendas neste caso, mas vamos selecionar aqui isto e vamos eliminar. Já agora limpamos um bocadinho. Portanto, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou agora fazer o seguinte, vou utilizar a classe path, que faz parte do system, ok? E neste caso do system.inout, que eu vou usar aqui, using system.inout. Faz parte da Net Framework, ok? E o que é que vamos usar dali? Vamos usar o mecanismo do path e o directory, create directory, etc. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. A pasta de dados vai ser igual a quê? Vai ser igual, e depois nós vamos aqui limpar o código, vai ser igual a path.combine, combinar a path que vem daqui, e portanto vamos copiar e colar aqui dentro esta parte, e que se vai juntar com a pasta vendas. Ok? Eu vou colocar em letras maiúsculas para que nós possamos identificar rapidamente ali no nosso explorador. O que quer dizer que eu já não preciso desta linha. Então neste caso concreto, o que eu vou aqui verificar é que a minha pasta de dados, a pasta onde eu vou guardar a minha base de dados, vai ter esta combinação final, que é a raiz do meu alojamento local ou interno, neste caso o storage interno do smartphone, adicionando a esse storage uma pasta que é a pasta vendas. Ora, então vamos verificar se a pasta existe. If directory, isto é, se a pasta não existe, e daí estarmos a negar ali a condição, isto é, se não existe a pasta dados, então o que é que ele vai fazer? Directory.create directory pasta dados. Okay? E temos com isto resolvida a criação da nossa pasta de dados. Caso ela não exista, ela é criada neste conjunto de 3 linhas. Em seguida vamos criar a base de dados. Ora, para criarmos a base de dados, nós já sabemos que temos esta pasta disponível, ok? Vamos ter que iniciar aqui o SQLite e criar lá dentro o seu fecheiro. O que nós vamos então aqui fazer é basicamente o seguinte. Vamos em primeiro lugar criar o fecheiro e de imediato abrir o fecheiro e guardar toda a estrutura da base de dados. E vamos aqui finalizar este vídeo com essa estrutura da base de dados. E depois no próximo vídeo iremos continuar a desenvolver esta classe. Então, neste caso concreto, o que eu vou fazer aqui é, em primeiro lugar, criar a base de dados.
Para isso eu já sei qual é a minha pasta, então eu vou fazer o seguinte, SQLite, vamos verificar se ele aparece aqui. Não, não aparece. Então o que nós vamos ter que adicionar aqui no topo é o seguinte, using, e neste caso será mono.data.sqlite. Okay? Vamos passar a utilizar este namespace. E agora sim, temos aqui SQLite, e o que nós vamos ter aqui vai ser uma SQLite, um SQLite connection, SQLite connection, ponto, create file. E o create file vai nos perguntar qual é o nome da nossa base de dados. E o nome da base de dados será o nome constituído pela pasta dados e mais o nome da nossa base de dados. Ora, para fazermos tudo isto que aqui está, o que eu vou fazer é simplesmente o seguinte. Como eu tenho aqui esta string base de dados, eu vou já definir aqui que base dados vai ser igual a pasta dados mais, e agora o nome da base de dados, que eu vou dizer que é dados. Neste caso penso que é DB, ok? Que é a extensão que o ficheiro da base de dados terá. Portanto, será DB. Okay? Se fosse em SQL Server Compact Edition, seria SDF. Neste caso é DB, porque estamos a utilizar SQLite. Vamos então criar aqui a nossa base de dados. E de imediato vamos colocar a estrutura da base de dados no seu interior. Vamos ainda ter a oportunidade de ver que este código que eu estou aqui a criar vai ter que funcionar ainda de forma condicional. Porquê? Até aqui ele pode funcionar nesta base que está correta, isto é, a pasta é criada se ela não existir, o ficheiro só vai ser criado se não existir. Portanto, nós podemos até fazer já o seguinte. Vamos colocar aqui da parte de baixo. If file.exists. Ok, vamos aqui colocar correto. If file.exists. E qual é a pasta? A file, neste caso, base dados. Se o ficheiro não existe, que é o ficheiro que está localizado dentro da pasta de dados, mais dados.db, então agora sim ele vai criá-lo. E não só o vai criar, como vai colocar toda a estrutura dentro da base de dados. Portanto, cria o ficheiro, cria a estrutura da BD. Então, vamos ter que abrir aqui uma ligação, e então para isso vamos fazer aqui um SQLite connection, ligação, é igual a new SQLite connection. E a ligação que nós vamos aqui colocar, poderemos fazê-lo da seguinte forma, data source é igual, e agora vamos colocar aqui mais base de dados. Okay? É o suficiente para nós conseguirmos abrir a nossa base de dados. Neste caso vamos fazer ligação.open, vamos colocar já a ligação.close e ligação.dispose. Isto vai permitir abrir a nossa base de dados, que acabou ou não de ser criada. Se ela não foi criada, vai ser criada e vai ser executado todo este código que aqui está. Vamos definir a connection string, vamos abrir a ligação, vamos fazer as operações todas que estivermos a fazer aqui neste espaço interior, e já lá vamos, e depois vamos fechar a ligação e vamos deitá-la fora, ok? Para limpar a coleção de objetos. Então o que nós vamos fazer aqui é a criação de um comando para comunicar com a nossa base de dados. Temos ali a ligação, então SQLite comando é igual a new SQLite command. Qual é a ligação que nós queremos definir para o comando? Comando.connection é igual a ligação. Okay? Poderíamos tê-lo feito também ali no interior, numa das assinaturas. Ele tem 5 assinaturas, tem uma assinatura com um construtor que não requer qualquer parâmetro, mas depois também tem o SQLite Connection. Mas eu fiz desta forma para ser mais facilmente legível. Depois o que é que nós vamos ter que definir? O texto da nossa query. Então vamos ter aqui comando.command text é igual, e o que nós vamos colocar aqui é a query que vai criar a tabela de clientes. E nós vamos ficar por estruturas extremamente simples, ok? Ainda que relacionais, mas simples. E, portanto, quando nós definirmos aqui esta query, nós vamos depois fazer o quê? Vamos fazer comando.execute non-query, ok? E ele vai executar isto.
ele vai ter que repetir esta mesma operação para cada uma das tabelas que vão ser criadas. Neste caso, nós vamos ter que ter uma tabela para os produtos e vamos ter que ter uma tabela para as vendas. Ok? E de uma forma muito genérica, serão estas as três tabelas que nós vamos aqui ter. Vamos finalizar este vídeo apenas esboçando aquilo que será a estrutura da nossa base de dados. E por conseguinte, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vamos fazer aqui primeiro criar a base de dados de clientes. Neste caso, create table, clientes. Atenção que este texto não tem que ser em letra maiúscula. Eu só o coloco em letra maiúscula para separar claramente o que são instruções de SQL e o que são os dados que eu coloco, ou que eu renomeio para a estrutura da tabela. E neste caso, o que aqui a nossa tabela de clientes vai ser qualquer coisa do género. Vai ter que ter um ID cliente, obviamente, que será do tipo, eu vou fazer aqui vários tabs, integer, not null, primary key. Okay? Vamos colocar ali uma vírgula, portanto definimos ali uma chave primária, em seguida vamos colocar o nome do cliente, nome, vamos colocar aqui alinhado também, e o nome do cliente vai ser nvarchar, do máximo até 50 caracteres, vamos colocar aqui também maiúsculas, nvarchar, 50 caracteres, vamos ter aqui também o contacto telefónico, ok? E neste caso, vamos ter aqui o telefone, que será também, vamos considerar um valor string, poderíamos considerar um valor numérico, mas não faz muito sentido. Vamos colocar aqui nvarchar com o máximo de 20 caracteres. E vamos colocar aqui, por exemplo, ok, vamos colocar aqui a data de nascimento. Não, eu penso que não será necessário. Vamos colocar aqui apenas atualização, que é um tipo de campo que eu gosto muito de colocar, que é do tipo datetime, que vai permitir sempre ter uma informação de qual foi a altura em que o dado foi inserido na base de dados. E, portanto, este é o nosso comando, o que quer dizer que, neste caso, quando eu executar este comando, automaticamente esta tabela deverá ser criada. Vamos criar aqui rapidamente, então, a tabela dos produtos. Neste caso, os produtos terão um ID, terá o nome do produto, terá o seu preço, por exemplo, ok? Isto pensando assim de uma forma muito superficial, e também a atualização. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui create table, depois sem termos necessidade de alterar esta estrutura, bastará vir aqui, apagar o fecheiro da base de dados e recriar a estrutura da base de dados. Produtos, neste caso ID produto, que vai ser exatamente igual ao que está lá em cima, integer, not null, primary key, ok. Depois vamos ter aqui o nome do produto, vamos colocar com este título para não misturar ali em cima com o nome do cliente, que vai ser nvarchar, aqui bastará ter 30, estamos a falar de frutos, ok, e vamos colocar aqui um preço, e no preço vamos ter que definir aqui um valor que nos permita eventualmente valores com casas decimais. Bom, iríamos fazer isso. Se calhar não valerá a pena estarmos aqui a complicar bastante. Irão poder depois certamente experimentar. Vamos aqui colocar apenas um inteiro, integer, ok? E portanto estaremos a utilizar aqui não dinheiro muito vulgar, dinheiro com cêntimos, mas dinheiro em unidades, portanto em unidades inteiras, ok? Isto para não estarmos a perder muito tempo, porque depois iríamos alongar muito este projeto. E depois vamos ter aqui a atualização, também será datetime, não vai ter grande utilidade aqui no nosso código, eu aqui esqueci-me de colocar um parênteses, que é fundamental, mas que poderá sempre ter utilidade em futuros projetos que vocês queiram fazer. Okay? Finalmente, vamos colocar aqui as vendas. As vendas é que vai ser a tabela, a terceira tabela, que vai conjugar estas primeiras duas, ok? Então nós vamos colocar aqui, vai ser igual a qualquer coisa do género. Create table, vendas. E nas vendas nós vamos ter o ID venda.
Portanto, o número que identifica a transação, integer, not null, primary key. E o que vai acontecer aqui é que ele vai ter duas chaves estrangeiras, ok? Uma relacionada com os clientes, outra com os produtos. Quer dizer que vamos ter que ter aqui o ID cliente, que neste caso será integer, tem que ser exatamente igual ao tipo de dados que está na tabela dos clientes. Vai ter o ID produto, também será um inteiro, integer. E vai ter, por exemplo, ok, vai ter aqui, vamos ver aqui, o que é que ele vai ter aqui? Bem, vai ter aqui, nós poderíamos criar aqui algo mais complicado, mas não vamos criar. Vamos colocar aqui quantidade, ok? Que será um inteiro também. Podíamos aqui estar a definir valores um bocadinho mais baixos em termos de capacidade, mas vamos usar um inteiro. Portanto, a quantidade de produtos que foram vendidos naquela venda, neste registro, e aqui na atualização vamos pôr date time, que vai permitir identificar em que data e a que hora é que foi feita a venda. O que nós vamos ter que fazer agora aqui é colocar duas chaves estrangeiras. Então, foreign key, que neste caso será ID cliente, references, vai fazer referência com a tabela clientes, ID cliente e on delete cascade. Ora, o que é que isto vai significar? Vai significar que no caso de eu eliminar um cliente, ele irá eliminar da base de dados das vendas ou da tabela vendas todos os registros de vendas que tenham sido feitas para aquele cliente, ok? Da mesma forma que se eu eliminar um produto, todas as vendas daquele produto vão ser eliminadas para todos os clientes. Então eu vou ter que colocar foreign key, ID produto, references, produtos, ID produto, on delete cascade. Eu espero não estar a escrever tanto código e ter aqui erros, mas vamos já verificar se isso acontece ou não. Portanto, neste momento eu tenho já então as três tabelas que eu quero criar para a minha base de dados. Vamos executar isto, não antes, sem chamar a execução deste método início da aplicação. Onde é que nós vamos chamar a execução deste método aqui? Bom, vamos ter que entrar aqui dentro das nossas vendas. E neste caso, vamos aqui ao Solution, à parte das soluções, estávamos aqui no Class View, vamos aqui ao Solution, vamos abrir aqui a nossa atividade inicial, ok? E aqui, logo a seguir ao On Create, vamos logo iniciar a aplicação. E para isso vamos então chamar clgestor.inicio aplicação. Vamos então verificar se este código está a funcionar ou não. Vamos aqui executar o nosso Android. Seria muito interessante que não tivesse qualquer bug e que estivesse a funcionar corretamente. Vamos verificar se é isso que acontece ou não. Senão ainda iremos ter que fazer aqui algumas correções. Ok, aparentemente a aplicação... Ops, ok. Surge aqui então esta exceção a dizer que nós não temos acesso autorizado. Ora, obviamente que não. Porquê? Porque não definimos no Android Manifest que nós temos que ter permissões para escrever no nosso dispositivo. Então vamos aqui às propriedades, no Android Manifest, vamos aqui selecionar a opção Write External Storage. Vamos ativar este visto ali, vamos gravar, vamos fechar aqui e vamos testar novamente, ok? Vamos verificar agora se a nossa aplicação já vai correr corretamente. Portanto, em termos de aspecto visual, ela não terá qualquer erro, ok? Chegou aqui, foi executada, demorou ligeiramente mais tempo a ser executada. Porquê? Porque terá que ter processado, esperemos nós, aqueles mecanismos da criação do ficheiro, criação da pasta e preenchimento da base de dados com os dados que são necessários. Vamos verificar se isso aconteceu. Baixando aqui a nossa aplicação, vamos regressar aqui. Eu vou, como podem verificar, a pasta não está aqui criada, ela terá que ser refrescada. Vamos regressar aqui atrás, vamos clicar novamente no Explore,
Vamos verificar se foi criada a pasta vendas. Está aqui criada a pasta vendas, mas reparem o que é que aconteceu. Vendas, dados, DB. Foi criado aqui. A concatenação foi mal executada. O que eu vou fazer então é o seguinte. Eu vou eliminar aqui este ficheiro. Ok. Foi eliminado. Vamos deixar ficar lá a pasta vendas. Reparem que ela não tem nenhum item lá dentro. A base de dados deveria ter sido criada lá dentro. Não foi criada porque está feita mal aqui a concatenação. Então o que nós vamos fazer é parar aqui. Vamos utilizar aqui, por uma questão de segurança, path.combine, pasta de dados e dados.db. E a partir daí isto será suficiente para resolver a nossa circunstância. Reparem que agora nesta próxima execução a pasta já não vai ser criada, porque já existe, mas a base de dados vai ser criada porque ela não existe na localização prevista. Vamos então executar aqui o código. Ok, a aplicação vai ser criada. Ok, muito bem, foi executada. Vamos regressar aqui ao nosso alojamento. Temos aqui vendas e dentro de vendas diz que não tem itens e cá está, vendas dados continua ali a aparecer. Ok, então significa isto que vamos ter que eliminar novamente o ficheiro e em vez de utilizarmos aqui esta parte do combine, vamos rapidamente fazer uma concatenação direta. O que significa que vamos ter que colocar aqui uma barra, aqui vamos colocar um hat e vamos ficar com a expressão desta forma. Vamos agora finalmente verificar se isto está a funcionar corretamente, isto é, termos a pasta e termos dentro da pasta vendas, termos lá o ficheiro dados.db. Vamos aqui voltar atrás, vamos aqui regressar, vamos reparar que aqui não existe o ficheiro da base de dados criado, vamos entrar em vendas e cá está então dados.db com 5 KB, o que quer dizer que a injeção de informação dentro da base de dados foi feita com sucesso. Se você gosta de linguagens de programação, multimédia e aprender a trabalhar com software, subscreva este canal, coloque um like neste vídeo, deixe o seu comentário porque vai ter vídeos novos todos os dias.